Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2019. Este é o Cenário CBN Desafios e Perspectivas 2019. É a segunda edição desse projeto desenvolvido pela CBN e pelo grupo RCN. A gente lembra que estes programas serão também veiculados nas emissoras do grupo. E hoje nós estamos recebendo aqui na CBN o Marco Mazzaro, ele que é diretor financeiro da Cooperativa de Crédito Uniprime. Marco, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui falando sobre perspectiva, né, de 2019, numa situação inusitada, né, pós-eleição. Então, para nós é uma honra estar aqui falando sobre as novas perspectivas para esse ano. Os dados da atividade econômica brasileira até 2018 apontam uma atuação bastante tímida nos números finais. Qual é, Marco, a sua avaliação com esses primeiros movimentos da economia desse novo governo? É verdade, a gente teve um 2018 com um finalzinho, um crescimento bem tímido, né? Saiu agora recentemente, de fato, o resultado do PIB, o crescimento do PIB do ano passado. Então, a economia brasileira cresceu muito pouco, né? A gente está chegando hoje ao patamar de crescimento do nível que estava em 2012, né? A perspectiva que chega em 2020 já ao que era 2014. Então, a gente está retomando esse crescimento, né? 2019 ele começa o ano ainda assim tímido, né? Ainda com uma expectativa muito grande, né? Até pela mudança de governo. Mas o que a gente espera é que agora, para o segundo trimestre e para o segundo semestre do ano, a atividade econômica brasileira retome com uma força melhor. Esses primeiros passos, as primeiras mexidas na política econômica do Paulo Guedes e do seu time, enfim, buscando aprovar uma série de medidas, como é que o mercado olha para tudo isso? O mercado financeiro, de maneira geral, aprova o raciocínio, né, pelo menos o discurso, né, do Paulo Guedes. Então, tem uma aprovação. E toda vez que ele fala alguma coisa, né, a Bolsa responde com a convicção, né, que a Bolsa precisa demonstrar. O Paulo Guedes ele tem dito que fará muitas reformas. O que a gente tem visto é que essas reformas elas dependem de um cenário político favorável, né? Que esse governo precisa ainda assim conquistar e demonstrar. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas em acontecendo, aí a política, né, se acertando, a política monetária, aí sim, eu acho que o Paulo Guedes tem muito que conquistar no mercado brasileiro. Questão de aguardar agora para ver também. A gente precisa realmente esperar os próximos passos, né? A gente tem uma reforma tributária para ser feita, né? Precisa ser feita? Desculpa, tributária, não, previdenciária. Previdenciária precisa ser feita. A tributária precisa ser colocada em agenda, então é lógico que não dá para colocar as duas e além coisas. da tributária, a política também, né, que vai ajudar muito com também. Certeza, com certeza. O Brasil, Marco, nos últimos anos ele vem enfrentando grandes desafios na área econômica. E mesmo assim, as cooperativas de crédito, elas apresentam e têm apresentado um crescimento acima da média nacional, com o otimismo e também com a expectativa da retomada real do crescimento. E entendo essa expectativa positiva, quais são aí as perspectivas de crescimento para as cooperativas de crédito no nosso país? Bom, as cooperativas de crédito elas estão crescendo absurdamente. Em contrapartida, por exemplo, do crescimento de toda a atividade econômica. Na verdade, a gente fala em crescimento, mas elas estão tomando o espaço que estava todo ele, vamos dizer, dividido, partilhado com algumas poucas instituições financeiras no Brasil, e elas estão tomando o espaço dessas instituições. Qual é o tamanho hoje? Hoje se estima que o mercado do país inteiro, né, as cooperativas de crédito representam algo em torno de 6% de toda a atividade, todo o movimento financeiro e econômico do país. Há pouco tempo, recentemente,
isso aí era um dado que chegava nem a 2%, 2%. Então, o crescimento é rápido, está crescendo, e as projeções é para que se cresça, né, chegando em 2022 a ter pelo menos 10% de todo o movimento financeiro do país. Existe uma estratégia única e específica ou cada uma cooperativa com a sua estratégia de crescimento, Marco? Cada um tem a sua estratégia, mas a filosofia é única, né? A filosofia de partilhar resultados, a filosofia de que o lucro, né, que a gente não chama de lucro, mas a gente chama de sobras, ele se reverte para a própria sociedade, aonde a cooperativa está inserido, e isso é uma característica de todas as cooperativas de crédito, que é o que os bancos não conseguem, né, na sua estrutura organizacional, copiar as cooperativas. Então é uma estrutura única, né, e por isso o modelo dela é vencedor, é um modelo que está crescendo muito no país e tem a contribuir muito mais, né, tem mais para contribuir, e eu acho que é um balizador, grande balizador de mercado. Educação financeira, vocês também se preocupam Sim. em passar isso, em contribuir com o cliente? Sim, sim. Com o cooperado? Eu costumo dizer o seguinte, o gerente de uma cooperativa nada mais é que um representante da cooperativa, mas que faz negócio para o seu cliente, que na verdade é o seu cooperado, que é o seu dono, o seu patrão. Então imagine a seguinte situação, a gente quando conversa com um cooperado para dar algum tipo de conselho, a gente se coloca no lugar dele, né? O gerente ele tende a ter essa empatia e por isso os conselhos são muito mais para o benefício do próprio cooperado do que da instituição. A instituição ela não visa lucro, né? O resultado ele existe, é importante, mas a gente não corre atrás do lucro, né? por ter lucro, né? E eu acho que essa é uma grande diferença. Na hora de ajudar, e a gente ajuda bastante as pessoas a tomarem decisões financeiras corretas, né? Pelo menos a gente tenta fazer isso. Eu acho que isso é um papel que só uma cooperativa de crédito consegue fazer. Aqui em Campo Grande a Uniprime faz isso? Faz, a gente dá muita consultoria, os nossos cooperados, por isso, né, eles são muito aderentes à cooperativa, quando eles entendem que a cooperativa pode prestar um serviço também de consultoria, e não é aquela consultoria, olha, compra esse produto porque é o produto da vez, né? Não é bem isso, é o produto que seria melhor para a vida daquela pessoa. Dele. A intuição, o intuito da cooperativa é que a gente seja um parceiro ao longo da vida. Então, precisa ser duradouro. E os produtos e serviços que a cooperativa oferece são produtos de qualidade. Não são produtos que só ajudam a instituição financeira, se assim eu posso dizer, mas que também ajudam a outra parte, que é o cliente, no caso o cooperado, sócio e dono da cooperativa. Recentemente, a Uniprime ela assinou um convênio com o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Na sua avaliação, e essa medida, esse convênio de cooperação que foi assinado, quais são as oportunidades de crescimento? Aí eu quero inserir nisso crescimento para a cooperativa, para o cooperado, e que isso pode ser benéfico, vai ser benéfico para o Mato Grosso do Sul também, Marco. Perfeito. A gente agora fizemos recentemente esse convênio, né? O BRDE, ele é um banco regional, né, do Extremo Sul, é um banco que foi constituído pelos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mato Grosso do Sul tem um convênio com o banco e por isso nós, da Uniprime, cuja nossa central está no Paraná e nós estamos no Mato Grosso do Sul, tivemos acesso a esse convênio que nos dá também acesso aos recursos direcionados do BNDES. Bom, o BNDES é o grande fomentador da atividade rural, né? Não só da industrial, mas também da rural. O nosso estado é um estado que tem uma atividade rural intensa. Com isso, a gente consegue também oferecer produtos financeiros, né, com recursos do fundo do BNDES. Só uma pergunta. A partir de então, desde a assinatura, a Uniprime também já oferece o FCO? Como é que está funcionando isso? O FCO
desde que ele esteja aberto. O problema é que hoje ele está... Já se esgotou todos os recursos. Né? Não, ele tem recurso direcionado, mas tem um problema ainda político para ser resolvido dentro do fundo, né? O fundo ele não está aberto, não está disponível, vamos dizer assim, para contratação, mas assim que estiver, nós também temos acesso e podemos oferecer para os nossos cooperados. Dizer que esses recursos, eles são, em tese, mais baratos. Mas hoje a cooperativa, ela tem competido de igual para igual, com recursos próprios, com esses investimentos, né, de recursos direcionados. Então, até pelas taxas de juros, o que a gente pratica, a cooperativa consegue chegar muito próximo do que é praticado com juros subsidiados, né? Então, não há só a necessidade de esperar o fundo. Se tiver um cooperado que precise, que tenha interesse, a gente está atendendo da melhor forma possível. E lembrando que... Desculpa. Imagina. E lembrando que, além de uma taxa baixa, o cooperado ainda percebe no final do exercício, de um exercício fiscal, ele recebe de volta as sobras que nós distribuímos. Falar agora de ampliação. Vocês já estão no processo de ampliação, de crescimento bastante significativo. Recentemente abriram mais uma agência lá no Mato Grosso, em Rondonópolis. Como é que está a perspectiva para este ano de 2019 em termos de ampliação? Todo o sistema Uniprime, né, e aí eu falo do sistema, ele está em expansão. Crescemos aí o ano passado em termos de crédito 30%, mais de 30%. Os nossos ativos cresceram 20%. Então a cooperativa está crescendo. Então eu volto a dizer, está crescendo num ambiente hostil que o Brasil vive hoje. E por que ela cresce nesse ambiente hostil, enquanto que outras instituições estão até diminuindo? É porque existe um espaço que a cooperativa está ganhando, principalmente no interior, né? Não são só nas capitais, as capitais os bancos dominam. Então, no interior é onde a gente tem mais penetração, onde as pessoas, a população tem mais conhecimento do que é uma cooperativa e entende, né? Então, hoje a gente está abrindo uma agência, agora recentemente inaugurada, em Rondonópolis, que é o polo industrial do Mato Grosso, né? Agroindustrial, desculpa. E lá a gente tem uma perspectiva de crescimento muito grande. A gente já tem no nosso planejamento abrir em Sinop também. No estado a gente já está com uma agência em andamento, né, para viabilizar a construção de uma agência também em Aquidauana. Já temos uma, mas a gente vai reformular a agência, né, para atender melhor os nossos cooperados. E o movimento de expansão para todo o país. A nossa central está hoje com 60 agências em todo o país. Cooperativismo de crédito é então uma tendência e a partir de agora então a perspectiva é a melhor possível. Mais do que uma moda, né, eu acho que é uma alternativa, né, para o sistema financeiro, para quem precisa do sistema financeiro. E é uma alternativa boa, porque ela conjuga a necessidade do dinheiro que o cidadão às vezes precisa ter para poder girar o seu negócio, para poder comprar e ter os seus desejos e vontades atendidos. A cooperativa está aí para ajudar. Por outro lado, também ela ajuda de outra forma, dando emprego, pagando imposto, né, girando o dinheiro da economia, captando recursos daqueles que têm para investir e emprestando para quem precisa financiar um carro, uma casa, uma atividade rural. Enfim, as cooperativas de crédito, de maneira geral, elas têm um papel importantíssimo dentro da economia, da atividade econômica no Brasil e no mundo, né? O Brasil agora está engateando, mas no mundo inteiro o movimento cooperativista é muito grande. Agora que a gente está crescendo. Que bom. Que seja um 2019 ainda melhor para o sistema de cooperativas do país. Marcos, se Deus quiser, e muito obrigado pelo tempo, né, disponível para falar um pouquinho sobre cooperativa. Este foi o cenário CBN, desafios e perspectivas para 2019. A gente conversou com o Marco Mazzaro, ele que é diretor financeiro da Cooperativa de Crédito Uniprime. Amanhã a gente volta com mais um entrevistado. Cenário CBN, desafios e perspectivas 2019.